Parabéns. Meu canal agora virou um canal de ASMR, né? Eu fiquei 2 meses sem gravar. Tem que fazer aqui no microfone, não adianta. A galera vai até pensar besteira. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E bem-vindos, finalmente, ao nosso react de Loki. Eu sei, eu tô devendo falar de The Bad Batch, eu tô devendo falar de um monte de coisas, mas sabe como é, né? Quando o deus da trapaça, The God of Mischief, chega, a gente precisa parar tudo pra falar sobre ele. E é isso que a gente vai fazer hoje. Pra quem está completamente perdido no rolê, hoje estreou no Disney Plus Loki, a série do Loki de Avengers, que a gente conheceu lá no filme do Thor e que causou um monte de treta, e aí depois meio que se redimiu, meio que continua sendo meio malvado, e aí depois foi morto pelo Thanos, e a gente nunca perdoou aquela berinjela por ter morto o Loki, mas tudo bem, porque por uma cagalhofança dos Avengers, o Loki está vivo. Pra quem se perdeu um pouco, o que aconteceu em Avengers Infinity War e Endgame foi, enfim, o Loki tinha morrido. Em Endgame eles resolvem que vão voltar no tempo para poder resgatar, enfim, impedir o Thanos e tudo mais. E nisso de voltar no tempo, eles acabam sem querer entregando o Tesseract pro Loki, que tinha acabado de ser preso lá em 2012, na época do Avengers. E essa é, inclusive, a cena de abertura de Loki. Ele foge então com o Tesseract, vai parar no meio do deserto de Gobi, na Mongólia, e aparece uma galera do TVA pra prendê-lo. E aí já começa um monte de coisas bacanas e interessantes. Por exemplo, uma das agentes do TVA dá um socão na cara do Loki, ou foi uma porrada com o staff dela, agora eu já não lembro muito bem, mas o fato é que o Loki fica reagindo em tipo 1.16, não, 1 sobre 16, um 16 avos, um 16 avos de velocidade, então ele toma porrada e ele fica tipo... que já é divertido de ver e já prepara a gente para o fato de que a gente vai ter um monte de coisas envolvendo viagem no tempo, manipulação temporal e manipulação das pessoas no nosso ambiente enquanto o tempo para elas passa de maneira diferente. Aí tem todo um rolê burocrático de processamento do Loki enquanto prisioneiro. Ele se recusa a tirar aquela roupa bacanuda dele de 2012 e vem um robô e basicamente desfaz e deixa ele peladão e coloca um outro macacão nele, um macacão de prisioneiro. Ele tem que assinar um termo confirmando, um termo gigantesco, confirmando que todas aquelas coisas são tudo que ele já falou na vida dele. Eu mesma seria incapaz de assinar um documento desse, porque eu não lembro do que eu falei 5 minutos atrás, que dirá a minha vida toda. Mas enfim, ele também assina sem nem olhar nada, mais ou menos igual a gente faz com os termos e condições de todas as coisas que a gente usa, que a gente não devia, crianças, a gente não devia fazer isso, mas todo mundo faz. Ele assina, confirma que é tudo aquilo que ele falou na vida inteira e tal, não sei o quê, e vai pra ser julgado. Enquanto ele tá ali na fila burocrática, ele passa por uma experiência que é bem familiar pra quem já foi à Disney, que é basicamente você está esperando numa fila e tem uma animaçãozinha pra te localizar no qual é o rolê daquele lugar onde você tá. E nessa animaçãozinha, a Miss Minute explica o que é esse tal de TVA, ou Time Variance Authority. Basicamente, pela explicação dada ali pelo reloginho na TV, os Timekeepers criaram a Time Variance Authority depois que houve uma treta inteira envolvendo vários multiversos e linhas do tempo e coisas do gênero para determinar qual seja a linha do tempo sagrada, né, the Sacred Timeline, e a partir dali eles criam essa Time Variance Authority para garantir que nada divirja, nada saia do caminho determinado pelos Timekeepers para a linha do tempo sagrada. Então, toda vez que algum grande evento acontece que cria um nexus e abre espaço para o surgimento de vários multiversos, a TVA age e, enfim, cuida do que esteja acontecendo. Para quem assistiu WandaVision, aqui a gente tem a primeira conexão entre WandaVision e Loki, com a questão toda do Nexus, os multiversos, etc, etc, etc. Lembrem-se que teve um dos comerciais de WandaVision que falava sobre Nexus e falava sobre potencialmente multiversos. E a gente sabe que
enfim, a próxima conexão de WandaVision, na verdade, vai ser com Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Então, será que talvez isso signifique também que a gente vai ter o TVA e o Loki e todo mundo aparecendo no filme do Doutor Estranho? Fica aí a dúvida e seguimos em frente. Nesse momento, a série corta para a introdução do Agent Mobius. Eu acho que é Mobius M. Mobius, inclusive. Então, a sigla dele é MMM, diferentemente do MM o chocolate e do Eminem o rapper. Mas o Mobius é um dos grandes agentes da TVA e ele tá caçando uma pessoa. Na cena que ele é introduzido, eu acho que ele está em 1500 e qualquer coisa, na França. E ele conversa com uma menininha para entender o que aconteceu e a menininha diz que quem atacou aquelas pessoas dentro daquela igreja foi um diabo. E não é o Mephisto, apesar de ter um vitral com um diabo vermelho. A série é a série do Loki, ele usa chifres, não é o Mephisto, é o Loki. Eu tenho certeza, eu aposto meu dinheiro que é esse o rolê. Mas a gente ainda não sabe. E uma coisa que é legal também é que essa menininha mostra que ela ganhou um negócio desse diabo e é um pacote de uma coisa que parece ser um chiclete, assim, até a grafia lembra um pouco o Babalu, sei lá, mas é um negocinho azul escrito Kablooey. E com certeza isso não vai ser importante ou vai ser importante, mas independentemente do que seja, vai vender no parque da Disney, porque acabou de abrir o Avengers Campus e eu sei que na Disney da Califórnia eles vão começar a vender esse chiclete e eu vou ficar triste porque não vai ter na Disney de Orlando e é um inferno, mas tudo bem. Durante o julgamento, o Loki tenta, da maneira dele, se livrar da responsabilidade de ter criado um Nexus e de ser uma variante e de todas as coisas e diz, olha só, se tem alguém que praticou um crime contra a linha do tempo, foram os Avengers, porque afinal de contas, se eles não tivessem voltado no tempo, eu não teria tido acesso ao Tesseract, não teria fugido e aí, portanto, não teria criado uma nova linha do tempo. Mas, nesse momento, eu esqueci o nome da juíza. No próximo capítulo eu lembro, porque eu não vou parar agora pra pesquisar. Mas a juíza diz, não. Porque o que os Avengers fizeram está de acordo com a linha sagrada, com a linha do tempo sagrada, com a Sacred Timeline. O que você fez tá errado. Eu ainda acho que o Loki tem um pezinho de razão no que ele afirmou. Afinal de contas, existe um negócio no direito que é a culpa concorrente. Se os Avengers não tivessem voltado no tempo e deixado o Tesseract escapulir e escorregar pelo meio do salão pro Loki pegar, o Loki não tinha fugido. Mas a gente não tá falando de direito, a gente tá falando de tribunal temporal, então talvez as minhas noções de direito não valham a pena, não caibam pra nada. O Agent Mobius, então, acaba entrando ali na sala do julgamento. O Agent Mobius acaba entrando ali na sala do julgamento e conversa com a juíza e diz, cara, então, eu queria testar um negócio e aí eu precisava desse Loki e tal, será que você me empresta essa variante pra eu tentar testar a minha teoria? E aí ele leva o Loki pra uma sala que é tipo uma sala de teatro, uma sala de cinema, tipo cinema em casa bacanudo, e rola uma meio que sessão de terapia, assim, do Mobius, tipo, cara, mas por que você faz o que você faz? Você gosta que as pessoas sofram? Você acha isso maneiro? Por que você quer poder? Pra que você quer ser rei e tal? E achei maneiro, eu acho legal que, em alguma medida, as duas séries agora, né, tanto o Falcão e o Soldado Invernal quanto o Loki, lidaram com a necessidade de fazer terapia. Então, bacana, vamos normalizar fazer terapia, ainda mais em plena pandemia, tá todo mundo precisando. Mas eles têm essa conversa e o Loki fica um pouco resistente ainda no começo e tal, não sei o quê. E o Mobius fala, cara, o seu papel na linha do tempo sagrada é trazer dor, destruição, morte pra todo mundo e tal. E você não vai ser rei, você, cara, foi mal, mas é esse o rolê e tal. E o Loki se recusa a aceitar isso, ele acaba tentando fugir, mas depois ele volta ali pra aquela salinha sozinho e assiste todo o rolê da vida dele. Ele vê que foi ele que matou a Frigga, quer dizer, causou a morte da Frigga, ele não matou diretamente, mas foi ele que disse pros Dark Elves pra onde irem e fez com que eles acabassem cruzando com ela e aí causou a morte dela. Ele vê o Ragnarok acontecendo, ele vê a própria morte nas mãos do Thanos e tal, e aí nesse momento ele meio que dá uma quebrada e quando o Mobius chega ele meio que topa trabalhar junto. E aí nesse momento o Mobius volta pra sala e o Loki repete uma frase que ele já tinha usado. E ele diz, cara, eu não gosto de machucar as pessoas. Esse é o grande truque. É um truque usado pelas pessoas fracas
para... Como é que é? Eu até anotei. Esse é um grande truque, é o truque usado pelas pessoas fracas para obterem poder. Então, assim, é legal que a gente começa também a trabalhar um pouco no rolê todo do Loki, de se afinal de contas ele é um vilão, um anti-vilão, um anti-herói, se ele é um vilão em redenção, porque na verdade ele não gosta de fazer aquilo que ele faz, mas ele acha que esse é o único caminho que ele tem para alcançar o poder que o Thor tem naturalmente por ser incrível, fantástico e extraordinário. E ele, enquanto ser não incrível, fantástico e extraordinário, porque ele não é de sangue puro, porque ele é filho de Frost Giant, porque ele não é o escolhido do Odin, e todas aquelas coisas que a gente sabe que o Loki de 2012 ainda estava lidando, vem à tona nessa cena e é bem legal de ver esse rolê todo sendo trabalhado. O Mobius, então, oferece a ele a oportunidade de ajudar numa missão e ele diz, olha, eu não posso te oferecer redenção, eu não posso te oferecer nada de diferente daquilo que a sua linha do tempo te prevê, mas você pode me ajudar numa missão para caçar essa variante super perigosa que a gente tá caçando, que é uma variante de você. E eu tinha razão, eu sabia que não era o Mephisto. O episódio então encerra com mais um ataque dessa variante e a gente descobre que ele na verdade tá roubando os reset charges que são usados pelos Minutemen pra, né, consertar as coisas da linha do tempo e tal, ou criar os portais pra viajar no tempo, alguma coisa nessa vibe. Expectativas para o episódio 2. O Loki é um personagem que, ao longo dos quadrinhos, teve várias encarnações diferentes. A gente tem um Loki bem próximo, assim, né, do visual do Tom Hiddleston e tal. A gente tem o Loki criança. A gente tem o Loki com um visual jovem e que se identifica como não binário. A gente tem a Lady Loki. Então, eu espero que, em alguma medida, a gente veja esses Lokis todos. Nada da edição aqui para lembrar que o Instagram oficial, o perfil oficial de Loki, postou a ficha criminal dele lá do TVA e na seção onde você indica o sexo, ou mais corretamente o gênero, tá escrito fluid. Então o Loki, não só nos quadrinhos, mas também no MCU, é gender fluid e aí, portanto, a representação disso seria bacana. E se eu puder escolher alguma coisa que eu gostaria de ver na televisão, eu gostaria muitíssimo que o vilão de Loki fosse a Lady Loki. Principalmente se eles estão trabalhando com esse rolê todo da redenção do Loki, de que esse Loki que a gente está acompanhando, na verdade, é uma pessoa que lida com várias inseguranças e tal, e por isso ele faz as coisas que ele faz, e que, na verdade, ele não acredita muito no próprio discurso e tudo mais. Eu adoraria a gente ter um Loki realmente mau, e eu adoraria que fosse a Lady Loki, porque eu adoraria que a gente tivesse mais representação feminina, inclusive no campo da vilania, e eu acho que isso seria muito legal. Estou ansiosa para mais sessões de terapia com o Agent Mobius. Eu acho que ele, assim, dá esse espaço pra gente discutir um pouco mais sobre a caracterização do Loki, sobre o Loki enquanto personagem e como pessoa apaixonada por vilões. Ter essa oportunidade de explorar o psicológico de um vilão é muito legal. E, overall, eu tô muito animada para mais interações entre o Loki e o Mobius, porque, sinceramente, a química entre o Owen Wilson e o Tom Hiddleston e os dois personagens está incrível. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do primeiro episódio. Bem-vindos de volta, estou tentando voltar a publicar aqui com frequência. Tive umas coisas que aconteceram nesses últimos 2 meses que meio que desestruturaram um pouquinho, mas estamos de volta. E é isso. Até a próxima.